Olá, sou Armando Aldegalega, tenho 75 anos, fui atleta olímpico, fui aos campeonatos do mundo de cross, fui aos campeonatos do mundo de pista, fui aos campeonatos da Europa de pista, fiz tudo o que havia para fazer. Fui campeão mundial 9 vezes de veteranos, fui campeão da Europa 7 vezes de veteranos e fui 21 vezes campeão nacional em várias disciplinas, 3.000 metros obstáculos, 5.000, 10.000, maratona, fui recordista nacional de 4.500, 10.000 metros, maratona, 25 km, 30 e ainda por meio os 15 e a hora. Portanto, eu fiz tudo o que havia para fazer, fui internacional mais de 50 vezes e participei em milhentas provas em todo o país e no estrangeiro e ainda cá estou para correr. Corri 60 maratonas, não se assustem porque isto não custa nada. Armando Rodrigues Aldegalega nasceu em Setúbal a 23 de novembro de 1937 e desde muito cedo o atletismo apareceu na sua vida, e quase por acaso. Eu morava nos arredores de Setúbal e havia um clube que era o Independente que estava a treinar os atletas desse clube para a Légua Nacional, que era organizada pelo Benfica e pelo Record, nessa altura. E então eles andavam a treinar e passavam pela minha casa, faziam um percurso à volta de 7 km. Eu vinha a sair, tinha acabado até de jantar há pouco tempo, e vi que eles vinham a correr e sabia que eles iam acabar no sítio para onde eu ia também. Fui com eles, aguentei o treino todo, e o treinador que vinha de bicicleta à frente deles achou que aquilo foi uma coisa que de estranhar. Eu, vestida à paisana, sentei equipado, a aguentar o andamento deles, e então convidou-me para que eu entrasse também na equipa. O Sporting descobriu o jovem fundista em 1956 e o atleta assinou logo pelo clube de Alvalade. Mais de meio século depois, Armando Aldegalega fala do amor pelo Sporting com imensa emoção. Estava nessa altura o Fernando Marques, que foi um antigo atleta do Sporting, e o António Pardal, que era seccionista, a observar os atletas que estavam presentes e perguntaram-me se eu queria vir para o Sporting. Claro que nem pensei duas vezes, disse logo sim senhora, vou para o Sporting. E foi a partir daí, só fiz uma prova, ingressei do Sporting, com todo o carinho e amor que tenho dedicado, e eu também tenho dedicado ao meu clube, e a partir daí continuei em Setúbal, a treinar em Setúbal, vinha aos fins de semana a Lisboa a treinar, mas depois saiu uma lei que só podia fazer desporto quem tivesse a terceira classe. Eu, na altura, por azar, era analfabeto. Mas depois o Sporting queria que eu continuasse a fazer desporto, eu também queria, e pagou-me os estudos e consegui fazer a primeira, as classes todas, e a partir daí continuei a fazer o desporto que era o que eu queria e o Sport também. Foi evoluindo, fui campeão nacional de júniores em 58, de cross, ainda estava a viver em Setúbal, a partir daí comecei a evoluir, fui internacional, também ainda na categoria de júniores, fui internacional da equipa de séniores para o Cross das Nações que se realizou em Cardiff, na Inglaterra. Já era dos melhores fundistas de Portugal, ainda nessa altura, tinha 19 anos ou 18, e o Sport achou que eu tinha qualidades, arranjou-me um emprego em Lisboa, em boa hora, porque tive todas as condições para poder fazer desporto, fez de mim um homem, porque além de me pagar os estudos, arranjou-me o trabalho, desculpa, e pagava-me a casa em Lisboa, portanto, deu-me tudo. E eu só tenho que agradecer aquilo tudo que fizeram por mim de início e que continuam a fazer ainda. Os treinadores do Sporting viram em Aldegalega, homem baixo e magro, as características ideais para ser um grande fundista português. Era assim, eu já tinha uma resistência natural muito boa, porque não só o estado físico que eu nasci era ótimo para a resistência, para a maratona, como a minha vida de trabalho, também uma vida dura, se calhar foi isso que deu aquela resistência natural, não é? E depois, com muito trabalho, que eu já tinha tendências para fundista, eu queria era correr, fazia muitos jogos de futebol lá em Setúbal, com 3 e 4 jogos seguidos, lá com o pessoal da terra, corria, eu ia para o trabalho, para a Monda do Arroz, ia com a minha mãe para o trabalho e depois de acabar o trabalho vinha a correr, para treinar, vinha a correr para Setúbal. E isso tudo foi uma resistência natural que eu ganhei. E então foi por isso que eu tinha muito mais possibilidades numa prova de 10.000 ou de maratona que numa prova de 5.000. Como começaram a ver que eu tinha muita resistência, então lembraram-se, o professor Mendes Pereira
que talvez os 10.000 e a maratona fosse a minha prova, e foi assim que consegui. Mas tudo com muito trabalho, tinha que treinar muito. Eu chegava, eles agora treinam muito, eu treinava mais, acho eu, mas sempre no duro, porque eu chegava a fazer 50 vezes 200 metros, 35 vezes 400, 15 vezes 1000 metros, e assim simplesmente 6 vezes 2000, porque era treinos para a maratona, treinava-se mais na pista que na estrada. Ainda não havia um treino específico para a maratona, não havia ainda conhecimentos básicos, julgo eu, na maratona na altura, então o meu treino era mais à base de pista, mas também fazia ao domingo 2 horas e meia, tinha que se trabalhar muito para atingir um bom nível. Se o Sporting teve papel decisivo na formação de Alde Galega como homem, também o teve na vida profissional de um jovem de 20 e poucos anos. Eu trabalhava 8 horas por dia e depois vinha de... Antes fui para umas bombas de gasolina trabalhar, trabalhava 8 horas, às vezes das 2 à meia-noite, e assim sucessivamente, os horários mudavam, e vinha treinar de manhã. E, entretanto, como aquilo não era a melhor coisa, tanto para o atletismo como para mim, pessoalmente, né? O Sport arranjou-me para a Gachidla, na altura era a Gachidla, e então eu continuei como contínuo e continuei a trabalhar às 8 horas, vinha à tarde, chegava aqui, equipava-me e fazia os meus treinos, umas vezes com o professor Muniz Pereira, quando era treinos específicos, outras vezes eu sozinho, na corrida contínua, não é preciso o treinador andar atrás, como sabem, não é? Nem pode. E foi assim. Era uma vida, na altura, tínhamos que sacrificar mais, porque as condições que estavam a ver, não é? Trabalhar e competir, isso tudo tinha que haver um espírito de luta, um espírito de sacrifício, para se poder evoluir e fazer resultados ótimos. 4 anos depois de estar no Sporting, Armando Alde Galega traça um objetivo a que muita gente torceu o nariz: correr a maratona nos Jogos Olímpicos de 1960, em Roma. Eu, em 1960, meti na cabeça que podia ir aos Jogos Olímpicos, ainda só tinha uns quantos anos de atletismo. E fiz uma maratona por minha conta própria. Fui de Setúbal a Marateca e voltei. Fiz 3 horas, ou 2 horas 50, ou o que é que foi nessa altura. E então podia para ir à Maratona Nacional, que se realizou aqui em Lisboa, na Marginal. Corri com o 0 hoje, um antigo campeão do Benfica, com o Inácio Ribeiro, e eu não ganhei, fui segundo. Ganhou o 0 hoje. Entretanto, no mesmo ano fizeram uma prova de seleção para ver se eu conseguia fazer os mínimos para os Jogos Olímpicos. Eu e o 0 hoje. Estava muito calor, foi à tarde na Marginal, o percurso também não era o melhor e fiz 2 horas e 40. Não atingi aquilo que queriam, que era mais ou menos 2h30. E não fui aos Jogos Olímpicos desse ano. Em outubro de 1962, com apenas 24 anos, ganha a primeira maratona internacional do atletismo português. Mário Casquilho, diretor do Museu do Sporting, recorda esse triunfo brilhante e inesperado e fala da importância de Armando Alde Galega no atletismo nacional. Com o diploma da medalha de ouro do Ibero-Americano em Madrid, o Lesão, a que eu assisti a esta prova, com o meu pai em Madrid, quando ele ganhou. Que ele foi o Sporting Real Madrid, em Lisboa. Ganhei o Manuel Faria, o Henrique Moreno. Aqui temos o cantinho do Armando. O Armando é uma referência do fundo do Sporting e nacional, da década de 50 e 60. E mais que isso, eu penso que ele é um exemplo fantástico da longevidade de um atleta. Obrigado. Uma série de anos. Ele hoje ainda tem um físico que tinha quando corria. Essa maratona de Madrid valeu a Alde Galega conhecer uma das mais históricas e controversas figuras da política mundial do século XX. Quem me entregou a medalha foi o generalíssimo Franco. Depois houve o hino de Portugal e eu brincava, pus o generalíssimo de Franco em sentido. Essa história foi giro. 2 anos depois dessa grande vitória nos Jogos Ibero-Americanos, Armando Alde Galega atinge os mínimos para os Jogos Olímpicos de 1964 e com histórias bem curiosas pelo meio. Mas em 64 trabalhei e consegui os mínimos. Fiz escala 2 horas e 26 em Torres Vedras, fui campeão nacional. E depois fui à Bélgica fazer uma maratona internacional de Enchede, parece-me, na Bélgica, e fui terceiro. E só não ganhei a prova porque não queria fazer os mínimos e estava com medo de arrebentar, como se diz a gira. Eu chegava às subidas e ia-me embora. Eles estavam a dar diretamente a prova e num carro disputavam, e eu, o cameraman, a filmar e perguntaram: este, pá,
E houve um que disse, é o Missio Galega, Portugal. Nem era conhecido. E eu ganhava aí 100 metros na subida, depois esperava por eles. Entretanto, na parte final, vinha com um ardor no estômago, fui ao abastecimento para ver se bebia água. Eles fugiram, faltavam 2 km, o abastecimento aos 40, não devia ter feito. Tentei recuperei, mas como eu fiz um esforço muito grande, perdi, fui terceiro. Ganhou um atleta italiano, o Ambu, o segundo foi um tenuzinho e terceiro fui eu. Fizemos 2h13. Na altura, eram as melhores marcas do mundo. Nem o Biquila tinha ainda melhor. Ficaram admirados, não é impossível. E foram ver, acho que o percurso tinha 2 km a menos, não sei se tinha, mas eles dizem que tinha, pronto, é natural. E por isso é que quando me aparece o meu currículo de maratonas, vem lá uma chamada a dizer 40 km, 2h13, 42, porque eu tenho 2h13, mas não é homologável. A Maratona Olímpica de Tóquio, porém, não lhe corre bem. Termina os 42 km em 2 horas e 38 minutos e apenas no 44º lugar entre 68 atletas. Não tinha conhecimento básico da maratona, não tinha o treino suficiente para a maratona e saí muito rápido. Saí à frente do Biquila Bebe. Aos 10 km eu passei em 33 qualquer coisa, 32, 33. A melhor marca na altura era quase 31, portanto já ia quase no máximo. Ora, isto quer dizer, na maratona tem que haver uma diferença do melhor dos 10 mil para os primeiros 10 mil na maratona, tem que haver uma diferença de 3 minutos, mais ou menos. Os atletas valem 27, passam a 30. Eu vou ali a 31, passei a 33, 32 e tal, claro que já ia no máximo. E via pagar, parei, com bolhas nos pés, corri, sentei-me, e depois aquele povo é um povo entusiasmado pela maratona, os japoneses, a gritarem, fui-me levantar e continuar a correr. Corri, fiz 2h38, claro que cheguei ao fim, mas foi muito fraco. Tinha feito cá em Portugal 2h26. Em 1971, nos Europeus de Helsínquia, Armando Galega está no ponto mais alto da sua carreira. Estabelece aos 33 anos um notável recorde nacional da maratona com 2 horas 20 minutos e 1 segundo e fica em 15º lugar numa prova corrida debaixo de chuva torrencial. E podia ter sido ainda melhor se Galega não se tem lembrado, já depois dos 40 km, de outra figura mítica do atletismo português. No Campeonato da Europa de Helsínquia, onde eu bati o recorde de Portugal com 2 horas 20, é a minha melhor marca, tirando aquela das 2h13, e eu vinha a correr muito bem, vinha entre os 10, 12 primeiros, e ao chegar ao estádio há uma rampa e eu vinha a correr para fazer menos de 2 horas 20, que era o recorde, que era aquilo que eu queria, o meu objetivo. Vinha aí em 12º e ao dar a volta para entrar na pista senti-me mal disposto, e disse, lembrei-me, peraí, o Francisco Lázaro também morreu na maratona, é melhor estar quieto, e eu me rendi nitidamente o andamento, tanto que me passaram 3 atletas, 2 deles russos, que me passaram mesmo na reta final. Eu acho que podia ter feito aí 12º, fui 15º no Campeonato da Europa, podia ter feito 12º, 11º e ter feito 2 horas 18, mais ou menos, que era o meu objetivo, nunca baixei das 2h20. 8 anos depois de Tóquio, Armando Galega faz mínimos para os Jogos de Munique e nas páginas de Avola lá apareciam as medidas que o fundista português tinha em 1972, 1,61 m de altura e 53 kg de peso. A prova, porém, volta a não lhe correr bem devido a cólicas. Já tinha mais conhecimento, já tinha mais tarimba na maratona, aquilo é difícil, continuei outra vez a não correr também muito bem. Fiz 2h28, portanto fiz menos 10 minutos que em Tóquio, mas também fui 41º, não foi nada bom, mas cheguei ao fim, era o ideal. Os Jogos Olímpicos de 1972 seriam a derradeira grande prova internacional de Armando Galega, mas tiveram um sabor muito especial por ter sido aos 35 anos porta-estandarte da delegação portuguesa. Eu trouxe a bandeira como recordação, perguntei se podia trazer, acho que em alemão disseram que sim, que podia, portanto eu trouxe. Olha, está aqui, é uma recordação dos Jogos Olímpicos de Munique. Foi uma emoção forte, o facto de uma pessoa ser porta-estandarte de uma delegação de um país como o nosso, um país com história no mundo, com uma história do atletismo também. Eu fiquei muito sensibilizado e acho que é uma honra para qualquer atleta não só ir aos Jogos Olímpicos, que é o máximo que se pode atingir, como ainda ser porta-estandarte, porque de facto foi um prémio que me deram. A partir de 1975, com o impulso do professor Muniz Pereira e de Mel de Carvalho, então diretor-geral dos desportos, os fundistas portugueses passam a ter muito melhores condições para treinar. Galega, porém,
já tem 38 anos e não teria acesso a essa melhoria competitiva. Até onde poderia ter chegado com mais e melhores possibilidades para treinar? Eu penso que podia ter ficado nos Jogos Olímpicos entre os 20 primeiros e nos Campeonatos da Europa nos 10 primeiros. Portanto, aquela que fiz 15ª era de certeza entre os 8 e 10 primeiros. E ter feito 2 horas 15, 2:16 na maratona. Não consegui, porque o treino não era especificamente para a maratona. A alimentação não era a base, não era nada do que há agora para a maratona, portanto tenho alimentações especiais. E fiquei-me por 2 horas 20 e 1 segundo. Foi feito em Helsinki, quando eu tive que abrandar com medo de ir para o mesmo sítio que Francisco Lázaro. Aldo Galega tem noção do peso que teve na divulgação da maratona em Portugal, prova que muitos técnicos nacionais torciam o nariz nos anos 60 e 70. Eu penso que eu vi dar um implemento à maratona, porque na altura havia até mesmo técnicos que não gostavam da maratona, diziam que era um crime e que não se preparava convenientemente para a maratona. Eu lutei para que a maratona conseguisse sangrar em Portugal, né? Eu ia às provas, nós na altura íamos 8 o máximo, ou 6 ou 10, não é? Mas se fossem 400 era a mesma coisa, eu fazia a mesma 2 horas 21, 2 horas 21 em Lisboa, na Marginal, é uma marca de grande classe para os anos